noite, igreja. É muito bom estar aqui. É uma honra poder ministrar na nossa casa. Eu acho que algumas não me conhecem ainda, né? Eu vejo rostinhos novos aqui, faz muito tempo que eu não venho, né? Acho que a última vez que eu vim no culto de mulheres foi em 2013. Quando recém-casada, no ano que eu casei, que daí eu participava, né? Eu morava aqui em Curitiba. Aí, no final de 2013, nós fomos para Paranavaí. Meu nome é Kellen, eu sou casada com o pastor Saulo Rideu, que eu acredito que a maioria aqui já conhece. Estamos casados há 8 anos. Eu tenho 3 filhos, a Analice com 6, a Aline com 4 e o Alisson com 1 ano e meio. A nossa família é bem intensa em tudo. Família grande, bem animada. Creio que logo, talvez um dia a gente venha participar no culto, que vocês vão conhecer os meus pequenos. Eles são bem animados para o culto. Eles amam participar de culto, onde quer que seja. Então, foi me dado o tema sobre a rejeição. Eu achei bem interessante assim, esse tema, porque é um assunto assim, que a gente foge, né? É um assunto assim, que mexe, mas a gente acha que está tudo certo, né? Acha que está tudo certo com a gente. Não, acho que tal pessoa deve ter problema, mas comigo, tudo certo, né? Aí, na nossa caminhada cristã, a gente começa a fuçar algumas coisas lá atrás, a gente começa a perceber, opa, aqui tem alguma coisa errada, alguma coisa que eu preciso ainda cutucar, deixar que o Espírito Santo cutuque. Eu fui buscar a definição do que é a rejeição, né, no dicionário. E diz assim: não aceitar, não admitir, desprezar uma pessoa que não foi reconhecida ou confirmada. A rejeição, ela pode entrar na vida de uma pessoa de diversas formas. A mais comum que a gente ouve é na infância, né? Entrou lá na criança através de uma situação que ela passou com uma pessoa que significa muito na vida dela. Por exemplo, um pai, uma mãe, um tio, um avô, um professor, né? Aconteceu alguma situação que tenha travado a criança naquele momento. Aí que eu faço, como diz meu marido, faço um parênteses. Aí entra a nossa função como mães. O que nós temos declarado sobre os nossos filhos? Vida ou morte? A gente tem que tomar muito cuidado com como que a gente fala com os nossos filhos, né? Algumas vezes eu já me peguei falando algumas coisas assim, depois fiquei pensando, não. Meu filho não é assim. Por exemplo, por que você não para quieto? Você não sabe ficar quietinho, não? O jeito que você fala. Às vezes não são nem as palavras, mas é o jeito que você fala, a criança ela se trava. Não, eu tenho que ser uma pessoa quieta. E cresce um adulto, às vezes tímido, com medo, né? Tem várias situações com as crianças. A Aline, a minha filha do meio, de 4 anos, ela tem muita energia, mas muita energia. Mas muita energia. E ela não para quieta, não para quieta. Aí tem lá os meus 3 sofás. Quando ela está em casa, que ela não tem aula todo dia, né, intercalado. Quando ela está em casa, ela fica a manhã inteira pulando em cima do sofá. Aí uma hora eu já me peguei muitas vezes: Aline, para de pular, você não para quieta. Aí eu parei, estava lavando louça e falei: não, ok, ela tem energia, ela precisa gastar de alguma forma. Então, Aline, você não quer ir lá fora, brincar lá fora? Não quer correr um pouquinho lá fora, brinca lá com os cachorros, né? Então, existem várias formas, né, de a gente cuidar com as palavras, com os nossos filhos. Eu quero ler um texto com vocês, 2 Samuel. Quero falar sobre um personagem que com certeza vocês já ouviram falar. 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Ele não é muito comprido. Capítulo 9, versículo 1, do 1 ao 13. Perguntou Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu o trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba?
Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda algum na casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo o que o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará ele. Assim, Mefibosete comeu à mesa de Davi como os filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Esse personagem, Mefibosete, ele é bem famoso, assim, digamos assim, uma pessoa que sofreu muito na Bíblia, né? Ele, quando ele teve o acidente dele, ele estava com a ama dele, né, com a babá, ela estava com ele no colo, fugindo, e no meio do caminho ela tropeçou, caiu, derrubou ele no chão, ele caiu no chão e ficou aleijado dos 2 pés. Ele tinha 5 anos quando isso aconteceu. Então imagine, uma criança de 5 anos, é uma criança que faz o quê? Ela brinca, ela gosta de correr, ela tem toda uma energia que ela quer gastar, e com 5 anos ela perde o movimento dos pés, das pernas, né? Quando isso aconteceu, também ele perdeu o pai, que era Jonatas, e o avô, que era Saul. Então imagina, a criança ficou aleijada e no mesmo dia ela perdeu o pai e o avô. Então assim, mais trágico que isso para uma criança, né? A gente não consegue imaginar. E ele foi levado para onde? Para Lodebar. Então ele não ficou lá onde ele morava, ele foi levado para outra cidade. E Lodebar, no original, significa sem pasto. Um lugar de sequidão e miséria. Então, não bastando tudo isso, ele foi levado para um lugar ainda triste, né? E lá, nesse lugar, em Lodebar, só moravam mendigos e pessoas doentes. Então, imagina, a criança foi para um lugar terrível. E quando Davi chamou a Mefibosete, ele tinha entre 25 e 30 anos. Então, se a gente vê, ele ficou uma média de uns 20 e poucos anos nessa cidade, nesse lugar. Imagina, ele ficou 20 anos ouvindo pessoas doentes, ouvindo pessoas que não tinham nada. Ele se alimentava disso por 20 anos. Então, imagina como que era a cabeça dele. Tanto que quando ele chegou na frente de Davi, ele se chamou de cão. Eu sou um cão, eu não presto para nada. Eu sou como um cachorro que come o que tem no chão, eu não sou ninguém. Assim, Mefibosete se via. Mas Davi foi buscar ele porque ele queria honrar, né, a vida de Jonatas, e ele queria honrar pelo menos um da família de Jonatas, né? Como que a gente pode ver a rejeição na nossa vida? Uma coisa prática. Imagine a rejeição como se você tivesse levado um soco no braço. Você levou o soco no braço,
o que acontece depois? Fica o hematoma, né? Fica a marca do soco. Na hora eu vou sentir dor, mas assim, passando 1, 2, 3 meses, vai passar aquela dor, né? Não vai mais ter nada, só que fica o trauma. Você fica com aquele trauma, né? Puxa, eu levei um soco. E o trauma, ele é o quê? Ele é uma dor do passado. Diante de um trauma, nós temos 2 reações que são respostas de uma rejeição. Como a primeira, quando eu levo um soco, eu posso me esconder. Então, assim, se eu ver que o agressor pode aparecer de novo, o que acontece? Eu levei o soco neste lado, então eu vou me esconder. Eu vou virar para esse lado para ele não bater de novo no meu braço. Eu vou me esconder, né? Eu vou me fazer de vítima. Eu vou me esconder, eu vou ficar longe. Esse é um tipo de trauma, né? Como que a gente pode ver isso no nosso dia a dia, na nossa vida? Por exemplo, como eu tenho um trauma de levar um soco, eu não deixo ninguém chegar perto de mim. Então, assim, se a Jéssica ela é minha líder, a Jéssica vem, Kelly, você podia trazer uma palavra lá no culto de mulheres? Não. Eu levei um soco no meu passado, eu não consigo falar, então eu vou me esconder, eu não vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, ou no caso, o que minha líder me pediu. Medo tem, jovens talvez tenham medo de casar, que a gente já viu. Não, eu não vou me casar, eu vou me esconder, porque eu vi lá no passado um casamento que não deu certo, dos meus pais não deu certo, então eu vou me esconder, eu não vou fazer aquilo que Deus está me pedindo, que pode ser, né, que seja o propósito de casar com uma pessoa por causa de um propósito futuro. Não, então eu vou me esconder, eu não vou fazer isso, eu vou ficar longe e vou me vitimizar porque eu levei um soco, ai, coitadinho de mim, eu não vou avançar. Outra forma, outra reação de um trauma, então assim, eu levei um soco, eu vou, em vez de eu me esconder, eu vou ficar alerta, não, o agressor está vindo, então antes de eu apanhar, eu vou dar o soco de volta. Eu me torno agressiva, eu me torno rebelde diante das situações. Então assim, eu tenho lá um trauma, eu tenho lá uma rejeição, a Jéssica vem lá e me pede, você pode fazer a palavra e tal. Não, eu não vou fazer essa palavra, eu não vou fazer isso porque não sei o que lá, começa a justificar, começa a se tornar agressiva com palavras. Ou, por exemplo, o líder lá, ele quer te ajudar em alguma situação. Faça assim, né, porque vai ser melhor para você e tal. Ninguém manda em mim, eu mando no meu nariz e se torna agressivo. Eu não confio em ninguém. Eu já me machuquei lá com uma pessoa, com um amigo. Desde aquela situação, eu decidi no meu coração que hoje eu não confio mais em ninguém. Outra situação também. Eu não tenho chefe. Ninguém manda em mim. Já vimos situações de pessoas que precisariam estar debaixo de uma liderança, né, para que pudesse sustentar família, para que pudesse crescer espiritualmente. Não, em mim ninguém manda. Aqui ninguém manda. Por quê? Existe uma rejeição lá do passado que alguém machucou. Um tipo de reação comum que eu vejo entre as mulheres. Vamos abrir comigo lá em Provérbios 29, capítulo 29, versículo 25. Diz assim: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Esse versículo é bem interessante. O que diz esse versículo assim, resumindo? Se você tem medo do homem, você cai em armadilhas. Então você não pode temer a homens, né? E eu vejo assim isso bastante entre as mulheres, a gente temendo uma outra. Como? O medo de ser rejeitada entre nós. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. A rejeição, ela nos torna escravos da opinião dos outros. Aqui nesse texto, armadilha, se a gente colocar no original, armadilha significa laço. Então imagina assim, quando você tem medo de outra pessoa,
você está colocando um laço em volta do seu pescoço. Então, assim, você quer avançar, mas o laço da opinião da outra pessoa te puxa para trás. Então, você vai só até onde deixa. Só até onde a pessoa deixa. Por causa daquele medo que está no teu pescoço, te prende, te puxa para trás. Então, se eu quero avançar em alguma coisa, em um ministério, não, o medo da reação dos outros te puxa para trás, que é a rejeição. Outra situação, essa situação é pessoal, que eu vejo assim, que eu tive muito problema no começo do meu casamento, quando as pessoas iam na minha casa. Tinha algumas pessoas específicas que eu sabia que tinham assim um especial cuidado com a casa, né, bem arrumado e tal, bem bonitinho. Aí a pessoa falava que ia lá em casa, daí eu ficava, ai meu Deus, eu preciso arrumar minha casa. Preciso deixar tudo arrumadinho, porque imagina se ela vê lá aquela montanha de roupa, eu preciso pelo menos alinhar a montanha de roupa, para ficar pelo menos alinhadinho, né, não aquela coisa jogada. E daí eu arrumava tudo, deixava limpo, vou rapidinho, dá 5 minutinhos, chegava a pessoa, ela entrava na casa e falava, não repara na bagunça, tá? Não repara na bagunça, não repara. E isso pega muito nas mulheres. É ou não é verdade? É, viu? Sabia que ia pegar todo mundo nisso. E daí eu comecei a prestar atenção nisso. Então, assim, agora com 8 anos de casada, eu comecei a melhorar, né? Aí até, às vezes eu falo ainda para algumas das minhas discípulas, quando eles vêm lá em casa fazer discipulado, ó, não repara na bagunça. Aí eu fico, ai, eu não devia ter falado, né? Deixa quieto. Também tem filho, né? E tudo certo, né? Aí hoje eu já vigia um pouquinho mais. Aí, esses dias tinha um discipulado lá em casa, daí estava lá o casal, a gente conversando, daí eu olhei vi aquela montanha de roupa que já estava passando por cima do sofá. Só olhei assim e falei, não vou falar nada, deixa lá. Deixa Deus tratar meu coração, deixa lá, quietinho, tá tudo certo. Outra coisa, disputa de lanche no grupo familiar. Isso acontece aqui também? Não, né? Então, assim, aquela coisa, né? Eu vou mostrar que eu sei, porque aquele laço me aperta, né? Se eu não mostrar que eu sou boa naquilo que eu faço, ou nem faço, né? Faz alguma coisa lá, não, tem que ser algo, né? É uma coisa que pega as mulheres. Outra coisa também que aperta, a questão da moda. Gastar mais do que a gente pode no cartão. Não, mas eu vou andar bonita, porque já pensou se a Jéssica me vê com aquele sapato furado ou aquela bota descascando? Não, eu tenho que ficar pelo menos no mesmo nível dela, porque senão eu vou me sentir mal, eu não posso me sentir rejeitada, ela tem que me aceitar. Então eu vou investir, eu uso a palavra investir, né, que é mais bonito, em vez de gastar, eu vou investir em mim, né? Os filhos também não, meus filhos têm que estar bem arrumadinhos, eles não podem estar, né, com o cabelinho mal cortado e tal. Não que você não possa arrumar seus filhos, tá? Me entendam bem. Agora, colocar isso acima daquilo que você pode, aí tem que começar a prestar atenção. No corpo, né? No corpo. Por exemplo, você viu, Jéssica, como a Dani engordou? Gente, ela não se cuida, não? Meu Deus, né? Tipo assim, eu tenho que menosprezar outra pessoa porque eu mesma me sinto mal com o meu próprio corpo. Então, eu tenho que diminuir uma outra pessoa para me sentir bem, né? Ou então, você viu as ruguinhas dela lá? Nossa, nem para ir lá na Lu fazer um negócio, né? Essas rugas, por favor, não tem dinheiro para fazer essas coisas, né? Nem para se cuidar, né? Tem que sempre estar acima de qualquer pessoa para se sentir bem. Tem alguma coisa errada lá no passado. Sempre querer ser melhor do que a outra. Ok, mas eu já sei, eu já sei o que é rejeição. Consegui identificar, eu me escondo ou eu me torno agressiva quando estou em meio de uma situação que deveria mudar as minhas reações? Já conseguiram identificar se vocês se escondem ou se vocês são agressivas? Como que a gente entra no processo da cura da rejeição?
a gente tem que estar disponível para o ministério do Espírito Santo. Pode ser doloroso, vai ser doloroso, mas a gente precisa perseverar. A rejeição, ela não vai querer sair da sua vida. Ela vai te segurar. Agora vai de você decidir lutar ou não. Eu gosto de comparar a rejeição com um carrapato. Vocês já viram um carrapato? Aquele que fica no cachorro preso? Não sei se já tiveram oportunidade de ver uma coisa tão linda. A gente já teve lá em casa, lá em Vitimarsum, por ser mato, ali tem que ficar muito de olho nos cachorros, porque senão, tadinho, eles sofrem. E quando você vai ver um carrapato, de um dia para o outro, aquele bicho cresce monstruosamente. Porque de tanto que ele suga, ele gruda na pele do cachorro, né, ou do animal, e ele suga até explodir. Você pode ver um bem pequenininho, agora se você vê um grandão lá, é porque o negócio está feio mesmo. E quando a gente tenta arrancar, tem todo um jeitinho de arrancar ele. O Rideu que tem as manhas dele, está acostumado. Ele tem que pegar um jeitinho e puxar bem devagar. E quando puxa, o cachorro grita, porque aquilo dói muito. E o carrapato não quer largar. Mas tem que tirar, tem que arrancar. E até tem um jeito especial. Se você apertar o carrapato no chão, esmagar ele, se espalha todos os ovos dele e infesta todo o ambiente. Então, você tem que arrancar ele e colocar ele no álcool. Ele morre lá, afogado. Bem trágico. Então, tem todo um esquema, assim, sabe? E a rejeição é a mesma coisa. Se você não arrancar ela bem certinho, ela vai continuar lá. E vai doer. Na hora que o Espírito Santo quiser mexer, vai doer. Isso você pode ter certeza. Agora, vai de você entrar no processo ou não. Peça para o Espírito Santo te mostrar aonde que você caiu do colo, como Mefibosete aconteceu. Quando que você caiu? A gente precisa orar para o Espírito Santo mostrar, porque muitas vezes a gente não lembra. Eu ministrando a palavra aqui, estava junto com o Rideu, estava comentando com ele a mensagem, e eu falei, nossa, acho que tal coisa entrou em tal época. Eu comecei a chorar, falei, meu Deus do céu, acho que eu também preciso de cura. Aí ele, viu, você pode ministrar. Eu falei, então. Então, assim, por sermos pastores, a gente não é perfeito, né? Tem muita coisa ainda para tratar. E uma coisa que eu percebi, a trava que eu tinha, né? No processo, a questão de pregar. Né? Não é algo assim corriqueiro, não é algo que eu faço sempre, que eu tenho prática. Mas, aí eu fui começar a perceber assim, nossa, onde será que aconteceu essa trava? Daí comecei a lembrar, eu falei, nossa, época de escola. Eu comecei a pensar, geralmente é época de escola que as coisas acontecem, né? E realmente, aí quando eu fui ver, nossa, época de escola, quando eu fazia trabalhos, eu lembro que teve uma época que eu estava com poucos amigos na sala de aula, aí tinha aquela aula que eu tinha que fazer equipe para apresentar trabalho. Aí eu ficava sobrando às vezes, falei, nossa, e agora? Aí eu sobrava, aí a professora mesmo, para dar aquele jeitinho, ela te colocava em algum grupo, né? Aí você entrava naquele grupo, as pessoas te olhavam assim, aquela cara, né? Aí, apresentar, nossa, dureza. Apresentar na frente das pessoas, e daí estava a cartolina, né? Na época da cartolina ainda, e apresentava, e falava, e aquela tremedeira. Daí eu falei, nossa, acho que é ali talvez que entrou. E como que é o processo? Me expor. Falar. É o jeito. Não é fácil. Mas, se eu travasse, se eu me acomodasse, não cumpriria o propósito de Deus para a minha vida. Então, assim, qual é a rejeição que está travando a sua vida? Qual é a rejeição que está enlaçando talvez o teu pescoço? Qual é a rejeição que não está deixando você cumprir aquilo que Deus sonhou para você? Se você entrar no processo, que eu espero que todos possamos entrar, Deus vai te dar outros desafios. Vai aparecer situações que você vai ter que ter outras reações. Não a de esconder e nem de ser agressivo. Seja o que Deus sonhou com você. Não perca mais tempo. A gente perde muito tempo. Imagine assim, você tem um propósito, ok.
mas você não cumpriu, você sabe que você não cumpriu talvez nem a metade daquilo que Deus pediu para você. Agora imagine se você tivesse cumprido 100%, aonde você estaria hoje? O que você estaria fazendo hoje? Talvez você estaria cuidando de um grupo familiar, talvez você estaria discipulando alguma pessoa, talvez você teria, sei lá, ido ser missionário em outro país, não sei qual que é o sonho de Deus para a sua vida. Talvez a sua família já estaria com Jesus hoje, todos os seus, aqueles que estão longe. Mas, por causa de algum laço que te enrolou no pescoço, algum medo, alguma rejeição, você travou o processo, travou o propósito na sua vida. O versículo tema aqui das mulheres é Salmo 119, 45, né? Ele inicia com ande em liberdade. Ande em liberdade, não com um laço no pescoço, não com uma rejeição. É dolorido, mas se a gente entra no processo, nós vamos ser mais do que vencedoras. Não sei se todo mundo conhece meu testemunho, eu acho que eu contei poucas vezes, não lembro agora. Eu sou de uma família alemã, lá de Witmersum, da família Neufeld. Eu fui adotada com 2 dias de vida, então a situação foi assim, os meus pais, eles já tinham a minha irmã, né, a Daisy, ela tem quase 4 anos mais que eu, 3 e alguma coisa, 3 e 8, eu acho, 3 anos e 8. E eles tinham sonhado com mais uma criança. Mas, por causa de uma situação lá que minha mãe não conseguia engravidar, eles decidiram adotar. Aí eles foram atrás de adoção, isso 33 anos atrás, o negócio era muito mais fácil, né? Não era um processo tão demorado como é hoje. Então, eles foram atrás de adoção. Eles acharam uma menina lá, um médico bem famoso aqui de Curitiba, cristão. Ele encaminhava todos os bebês que nasciam e que não queriam, que os pais não queriam, ele encaminhava para famílias cristãs. Então tinha lá um bebê que apareceu, uma menina, e eles pegaram essa menina por alguns dias, mas não sei por que situação a mãe ela voltou atrás e ela pediu o bebê de volta. Isso arrebentou os meus pais, porque eles estavam certos, né? Aí ok, oraram e falaram, não, a gente vai perseverar. Aí teve um dia que o médico ligou para eles, tem uma menina que nasceu aqui, vocês não querem vir buscar ela, não querem ficar com ela? Era mais fácil, era tipo, quer ficar com ela? Não é tipo, vem aqui ver se você gosta do bebê, né? Vem aqui e fique com ela. Aí eles falaram, sim, a gente quer. A minha mãe ela não queria ver a minha mãe biológica, então ela pediu para uma prima do meu pai me buscar no hospital. Então ela foi lá, me buscou. Não sei, o negócio lá era mais fácil, era só buscar, assinar e ir embora com a criança. Aí ela me pegou, me levou lá na outra esquina e me entregou para os meus pais. Meus pais não queriam ver a mulher, nada, não queriam saber nada. Daí me entregaram para os meus pais e eu fui para a casa dos meus pais. Aí eu cresci, né? Todo mundo sempre falava, você é a cara do teu pai, você é a cara do teu pai. E tudo certo, para mim está tudo certo. Eu falei, continuei crescendo, feliz na vida, e eu sou cara do meu pai, né? E a minha irmã é cara da minha mãe. Ok, aí com uns 11 anos, 11, 12 anos eu acho, eu fazia aula de violão com um menino lá de Vitimarsum. E no meio da aula, assim, ele comentou uma coisa assim, então, porque ele e a irmã dele também foram adotados, depois que eu já tinha sido adotada, né? Aí ele falou assim, então, os meus pais comentaram que quando eles foram para nos adotar, eles foram falar com os teus pais, e a experiência foi bem legal e tal, e que podiam adotar mesmo, que dá tudo certo. Daí eu fiquei escutando isso e falei, minha irmã é adotada? Mas como assim? Minha irmã é a cara da minha mãe? Como que é adotada? Né? Daí daí eu fiquei assim. Daí ele falou assim, então, porque eles falaram, ele continuou, né? Eles falaram que deu muito certo, né? Que com você foi bem legal e tal. Deu, hã? Ele assim, como assim? Daí ele ficou roxo na hora, né? Eu falei, não, eu não sou adotada. Ele, você não sabia?
Daí eu falei, não, mas eu não sou adotada, eles não me falaram nada, eles não iam esconder isso de mim. Daí ele, então tá bom. Daí ele só pegou continuar a aula, assim, a aula continuando daquele jeito meio nebuloso, assim, né? Daí eu fui para casa, eu ia a pé, né? Fui com meu violãozinho para casa, assim, pensando, falei, nossa, será que eles esconderam isso de mim todo esse tempo? Como que pode, né? É algo que geralmente conta quando é criança, para a criança já crescendo, já entendendo, né? Tá, daí eu cheguei em casa, minha irmã estava lá lavando o carro. Daí eu olhei para ela, eu olhei com uma cara assim, de você não é minha irmã, sabe? Aí eu entrei dentro de casa e fui direto para minha mãe. Eu falei, mãe, o fulano de tal falou que eu sou adotada, é verdade isso? Nossa, na hora ela quase desmaiou. Ela, meu Deus, o que ele falou para você? Eu falei, não, mãe, ele contou que eu não nasci aqui, que os pais dele queriam adotar, eles vieram conversar com vocês e tal, e vocês falaram que foi legal. Eu falei, ué, no começo eu achei que era desse, mas depois ele falou que era eu. Daí ela, então, e ficou toda desesperada, ele falou, eu vou ligar para o pai, eu vou ligar para o pai. Daí meu pai veio correndo, estava lá em Mitimarsum, ele voltou para casa correndo, e eles já queriam lá brigar com os pais dele, e como que pode falar uma coisa que não devia falar, não sei o que lá. Eu falei, mas por que vocês não me contaram? Todo esse tempo, poxa, 12, 11 anos, vocês não me contaram por quê? Não, então, quando você era criança, a gente contava uma história de uma menina que era adotada e tal, para ver se você talvez ia entendendo, né? Eu nem me liguei que era eu, nem lembro da história, na verdade. Mas era a forma que eles acharam, né? Daí, enfim, daí eu fiquei quieta, assim, falei, tá. Daí na hora eu chorei, acho que eu chorei de não saber o que estava acontecendo, né? Fiquei assim. Daí meus pais foram fazer as coisas dele, não lembro como que foi o fim, só sei que depois eu fiquei pensando assim, falei, cara, que louco isso, eu sou adotada. Daí eu comecei a pensar, tá, e daí? E daí? Fez alguma diferença na minha vida hoje? Eu vou fugir de casa, né? Porque me maltrataram dessa família? Não. Eu comecei a pensar assim, eu creio assim no tempo, na maturidade do tempo que eu tive foi muito bom, assim, sabe? Deus teve muita graça na minha vida, porque adolescência a gente associa com rebeldia, né, com rejeição e com tudo, mas assim, o que me veio assim na hora, assim, cara, eu vou decidir ser aquilo que Deus quer que eu seja. É nessa família. E ponto final. Deus me colocou aqui com um propósito. Não é à toa que um médico cristão me trouxe para essa família. Por que eu vou me revoltar uma coisa que não vai resolver em nada? Vai me atrapalhar. Eu não sei o que Deus quer. Na época eu já tinha o sonho de ser missionária, né? Eu falava, eu quero ser missionária. Né? Eu não sabia, assim, pastor e tal. Mas eu já tinha no coração que eu queria, o que eu queria, né? E eu pensei assim, não, eu vou ser aquilo que Deus quer para mim nesse lugar. Não é à toa que estou aqui. Eu podia estar em qualquer outro lugar. Eu podia talvez estar numa família que roubava. Eu podia estar no meio das drogas. Eu podia estar em qualquer lugar me destruindo. Mas Deus tem um propósito de ter me colocado nesse lugar. E eu vou ser bênção nesse lugar. Quando alguém vinha me perguntar, assim, as pessoas no começo elas vinham meio com medo, assim, então, né, você é adotada, né? Eu falei, sim, sou. Tudo certo. Eu sou. Tá tudo certo. E as pessoas ainda vêm com muito medo, assim. Então, fiquei sabendo, né? Tipo, você não tem problema de falar sobre isso? Eu não. Por quê? Né? Tanto que quando eu contei para o Rideu, quando a gente estava namorando, ele ficava olhando assim, né? Quando eu contei, falei, não tem problema com isso não, pode falar, pode me perguntar, o que você quer saber? Tudo certo. É graça de Deus, não sei, porque eu vejo muitas histórias assim de pessoas que se sentem rejeitadas por terem sido adotadas. Talvez um histórico mais duro, né, do passado. Mas, pela graça de Deus, eu já fui com 2 dias para minha casa, né? E eu e o Rideu, a gente conversa bastante sobre isso. A gente tem 3 filhos, né? E a gente fala assim, a gente tem o sonho de adotar uma outra criança. Né? A gente não sabe quando. E aí a gente até brinca, vamos orar para ver se Deus quer que a gente adote? O que você acha que Deus vai falar se você orar? Deus, você quer que eu adote uma criança? Você acha que Deus vai falar não? Não, ele vai falar sim, claro que sim.
trazer um outro destino para uma criança. Por que não? Cara, se não tivesse acontecido isso comigo, onde eu podia estar hoje? Por que eu não posso ser uma pessoa que pode tirar uma criança de um lugar e colocar no lugar certo, né, no propósito de Deus? Então, a gente tem conversado sobre isso. Até a gente uma vez falou isso na frente das meninas, que a gente estava pensando em adotar e tal. E a gente ficou depois pensando, a gente não devia ter falado na frente delas, né, porque elas ainda não têm a maturidade de entender assim, mas aí elas ouviram, nós vamos ter mais uma irmã? Ai, até hoje elas falam assim, quando vier a irmã mais nova, vai ser assim, assim, assim. Quando vier a irmã mais nova, vai ter 6 pratos na mesa. Quando vier, e eles falam, é irmã, né? Eu falei, vai que vem um irmão. Não, é irmã, é uma irmã. Irmã mais nova. E daí a minha pequenininha que vai gostar mais, porque ela tem que ser menor do que ela, né? É engraçado. Então, depois, se o ministério do louvor quiser subir já, estou quase terminando aqui. Depois da cura, depois que você já entrou no processo de cura, o que você pode fazer? Você pode ser um Davi. O que Davi fez com Mefibosete? Ele tirou ele de Lodebar. Aquilo que eu estava falando da adoção, né? A gente tem um sonho de ser um Davi, de tirar uma criança de Lodebar, tirar alguém de Lodebar e trazer na mesa do rei. Eu quero ler novamente o versículo 13 com vocês, que diz assim: E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Que ele sempre comia na mesa do rei, repete 4 vezes nesse texto. Ele destaca 4 vezes. Ele sentava na mesa com o rei e comia com ele. E era coxo de ambos os pés. Hoje nós podemos decidir. Nós, em Cristo Jesus, nós podemos nos assentar na mesa com Ele e comer. Aí vai da sua decisão. Você quer sentar com Jesus na mesa estando coxo? Ou você quer comer na mesa com Jesus e depois de comer poder se levantar e cumprir o teu propósito? Qual é a tua escolha hoje? Continuar coxo, como Mefibosete, por mais que o rei honrou a vida dele? Ou você quer se levantar e cumprir o teu propósito? Isso vai da sua reação, da sua decisão em relação à rejeição. Você vai continuar com o pescoço preso com aquele laço? Vamos ficar de pé? Vamos orar?